Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. O objetivo principal dessa videoaula é diferenciar o regime de caixa e o regime de competência, bem como falar acerca das receitas e despesas antecipadas e, aproveitando o ensejo da aula anterior, como contabilizar essas receitas e despesas antecipadas. Receitas e despesas, entradas ou saídas, nem sempre termos semelhantes querem dizer a mesma coisa. Para ter uma contabilidade bem organizada e gastar de maneira eficiente, é preciso entender bem essa diferença. A receita é gerada pela venda de serviços e produtos, mas também tem outras fontes. Já as despesas são os gastos que a empresa deve fazer para manter-se funcionando. E o que isso tem a ver com a entrada e saída de capital? A receita é todo o capital que entra proveniente da atividade empresarial, como venda de produtos e serviços, rendimentos de aplicações financeiras, cobranças de royalties, etc. Ou seja, é um dinheiro que contribuirá como parcela positiva na hora de fazer as contas do lucro gerado. A diferença fundamental está no fato de que gera aumento do ativo patrimonial da empresa. Caso contrário, não será receita. Portanto, receita e entrada não podem se confundir. Receita, então, é entrada de capital, professor? A resposta é não. Imagine que sua empresa pegou um empréstimo no banco, como foi feito no exercício anterior, na aula anterior. Naquele mês, o caixa inflou com essa entrada de dinheiro, mas esse capital terá que ser pago em parcelas com juros, inclusive, e provavelmente foi pego para gastar em outras coisas do cotidiano da empresa. Esse capital, como dito, não sairá futuramente? Ou seja, essa entrada só influenciará nas contas de fluxos de caixa e não contribuirá para aumentar o patrimônio da empresa. Quanto à despesa, é mais ou menos o sacrifício que a empresa tem de fazer para se manter funcionando, como o pagamento de prolabore, impostos, o aluguel, material de escritórios ou salários do pessoal administrativo, dentre outros. É o que se investe na administração da empresa e que não está ligado diretamente à produção de bens que serão comercializados, que aí já seria custos, né? Mas, calma aí, professor, despesa não é igual a saídas? A despesa é uma parte das saídas, mas não representa tudo. As saídas de capital pode se dividir em investimento, custos, que são os gastos relacionados à produção, e as despesas propriamente dito. Exemplo, se você compra uma máquina, aumenta o ativo da empresa. Se você compra um carro para fazer entregas, vai também aumentar o ativo da empresa. É um investimento, portanto. Já a gasolina, o dinheiro com a mecânica que você gasta no dia a dia, aí sim, esses são as despesas. Vamos dar uma olhada nas equações de possíveis confronto entre receitas e despesas. As equações de possíveis resultados são, se a receita for igual à despesa, o resultado ele vai ser nulo. Muito difícil de se acontecer no dia a dia mesmo da empresa. Todas as suas receitas serem exatamente iguais às despesas, muito difícil, mas em tese é isso aí. Quando as receitas são maiores que as despesas, nós temos o superávit para a contabilidade pública, que vocês verão, ou o lucro para as entidades com fins lucrativos, as empresas do segundo setor, como visto. Quando as receitas elas são menores que as despesas, nós temos uma situação de déficit ou prejuízo para nós aqui das empresas comerciais, ok? Das empresas do segundo setor. Ter em mente essas diferenças entre os conceitos faz parte da vida do gestor, que quer manter as contas da empresa organizadas. Saber diferenciar quando as entradas e saídas são apenas movimentações rotineiras da empresa é o passo inicial. Avaliar a situação de uma empresa é uma tarefa que exige prática. Quanto mais você faz, mais entende o funcionamento e melhor consegue traduzir números em decisões. Existem, portanto, duas formas de fazer essa análise e é preciso entender a diferença entre regime de caixa e regime de competência. Importante para equilibrar as contas, organizar os investimentos e, como consequência de tudo isso, garantir o crescimento do seu negócio. A forma de acompanhar contas a pagar e a receber é simples e tem usos claros. Vejamos a diferença entre o regime de caixa e o regime de competência.
Entender essa distinção entre o regime de caixa e o regime de competência, em primeiro lugar, é essencial para saber como cada um deles pode ajudar nos assuntos administrativos. Claro que há questões tributárias envolvidas, mas a prioridade aqui é entender a forma que cada um impacta na tomada de decisões. Para fins de imposto de renda, a legislação brasileira e os princípios contábeis consideram o regime de competência o oficial, ou seja, qualquer empresa de qualquer tamanho pode utilizar esta modalidade. No caso de médias e grandes empresas e instituições financeiras, no entanto, esta é a maneira obrigatória de fazer os registros contábeis. O regime de competência facilita a observação dos resultados de uma companhia, da sua situação financeira e patrimonial. Nesse caso, despesas e receitas são contabilizadas no momento em que elas ocorrem, data do fato gerador, não importando quando haverá pagamento ou recebimento. Portanto, se uma empresa negociou com o fornecedor a compra de determinada matéria-prima e acertou o pagamento em duas parcelas, uma para 30 e outra para 60 dias, no regime de competência, o valor integral dessa operação será contabilizado no momento da formalização da compra, no ato da emissão da nota fiscal pelo fornecedor. Quando o pagamento for efetuado em 30 e 60 dias, embora saia dinheiro do caixa, essa atividade já não terá sido registrada e não precisará mais constar nos registros. A situação é semelhante em caso de venda de algum produto. Se no ato da venda o cliente acertou uma entrada e deixou para pagar o restante só em 30 dias, ainda que esse valor não esteja integralmente fazendo parte do patrimônio da empresa, ele já deverá ser contabilizado nesse momento. A vantagem desse regime é a possibilidade do empreendedor planejar mais facilmente seus investimentos futuros, uma vez que as movimentações financeiras, mesmo as que ainda não foram quitadas, já estão consideradas no seu balanço ou balancete. Outra vantagem é avaliar a depreciação, coisa que só é possível pelo regime de competência. O demonstrativo de resultado do exercício, a DRE, um dos mais importantes relatórios de gestão, como já foi dito nessas videoaulas, é confeccionado por este regime e com base nesse relatório é possível avaliar se a empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período de tempo. Já o regime de caixa considera as negociações no momento em que há a transação financeira. Aproveitando o exemplo que já utilizamos, você contabilizaria a compra com seu fornecedor somente quando fosse pagar a primeira parcela em 30 dias. E o outro lançamento seria somente após 60 dias. Os pagamentos do seu cliente também obedeceriam a mesma regra. A entrada, ou o sinal que ele deu a você, seria considerado no ato da negociação e o restante somente depois de 30 dias, conforme foi feito o acordo. O regime de caixa costuma ser o mais usado pelos gestores para avaliar a situação financeira de uma empresa, porque ele está diretamente ligado ao fluxo de caixa. Quando se observa somente a movimentação financeira, é este regime que está sendo adotado. É uma conta lógica, porque permite uma visualização exata do que se tem naquele momento. A conta, assim, fica mais fácil, afinal, você acrescenta ou tira valores daquilo que você possui no caixa no momento em que as operações, sejam de entrada ou sejam de saída, são realizadas. Não é preciso provisões e nem projeções. Muito mais que essa questão lógica, porém, há possibilidade na legislação das micro e pequenas empresas e todas as que atuam com regime de lucro presumido em fazer a contabilidade e o pagamento dos tributos usando o regime de caixa, desde que mantenham o controle dos recebimentos no período e possuam arquivos com a memória dessas operações, para efeito de fiscalizações, no caso. No final das contas, acaba sendo mais prático e fácil de compreender. É por meio dele que são confeccionados os demonstrativos financeiros da empresa, como, por exemplo, o demonstrativo de fluxos de caixa. Na prática, como funcionam o regime de caixa e o regime de competência, professor? Claro que, se o importante fosse apenas a questão da facilidade, o regime de competência não seria uma opção para as micro e pequenos empresários, não é verdade? Para entender o papel e as vantagens de cada um de modo comparativo, nada mais que um bom exemplo não consiga ilustrar
para que você entenda como cada uma dessas formas de contabilização pode ajudar no seu dia a dia. Então vamos lá. Para começar, precisaremos colocar datas e valores naquele primeiro exemplo que foi exposto lá no começo da aula. Portanto, imaginemos que a compra de materiais que a sua empresa fez com o fornecedor foi de R$10.000 e ela foi realizada no mês de janeiro. O negociado foi que você não daria nada de entrada e pagaria R$5.000 em 30 dias e mais R$5.000 em 60 dias. No regime de competência, esse valor integral já será considerado na contabilização do mês de janeiro. Portanto, R$10.000 de saída naquele mês, mesmo que efetivamente não tenha havido retirada do dinheiro do seu caixa. Já no regime de caixa, não constará nada em janeiro. Os lançamentos serão feitos apenas em fevereiro e março, 5.000 em cada mês, de saída no caso. Assim, ao olhar para o seu fluxo de caixa por esse sistema, você não terá em números a realização dessa operação no mês em que ela foi realizada. Em um descuido é possível que você faça outra dívida, inclusive, por não constar nenhuma saída no mês de janeiro. É como se fosse um cartão de crédito. Depois de realizar alguma operação, como a pessoa só pagará no vencimento da fatura aquele valor, não é registrado no controle financeiro pessoal naquele momento. Por não recordar da compra efetuada, esse personagem realiza outra compra e acaba comprometendo as suas contas de uma maneira diferente da que ele estava preparado para pagar. Os cartões de crédito, portanto, funcionam numa espécie de regime de caixa. Por outro lado, se você sabe que há o comprometimento de determinado valor no momento em que a negociação foi fechada, não há esse risco. Assim, sob um aspecto, você tem um controle melhor a respeito das suas projeções do futuro da sua empresa. Por outro, há uma visualização mais aproximada do dia a dia, compatível com o fluxo de caixa. Vamos analisar a lógica do regime de caixa e de competência através das despesas e receitas antecipadas. Imaginem uma empresa que pague no mês de janeiro a despesa de seguro dos seus veículos no valor de R$12.000, correspondente a todo o ano, que está se iniciando naquele momento. Imagine também que essa mesma empresa preste serviços no valor de R$2.000 mensais e que tenha recebido 6 meses adiantados. Qual a visão sobre o regime de caixa e competência? Qual a forma de contabilização dessa situação no balanço? Vamos mais uma vez para o quadro mostrar como se dá essa situação e as consequentes apropriação das receitas e despesas antecipadas ao longo dos períodos que ainda ocorrerá. Vamos falar, portanto, do fato gerador dessas receitas e dessas despesas. Venham comigo. Vamos lá, pessoal. Conforme havia dito, vamos imaginar uma empresa ela pague R$12.000 antecipados referente a seguros dos seus veículos. Como é que vai se dar essa movimentação na contabilidade? Vou esboçar aqui um balanço. Nós já vimos na aula passada, vamos rabiscar aqui apenas as contas que nós vamos trabalhar. Olha só, se eu estou pagando um seguro, o seguro ele é relativo a 12 meses, correto? Eu estou pagando o seguro relativo a 12 meses. Seguro é uma despesa, então vai ser R$1.000 por mês de despesa. Mas eu já estou pagando todo esse valor antecipado, já está saindo do meu caixa todo esse valor antecipado. Como é que eu faço? Com a mesma lógica da aula anterior, como é que eu vou fazer esse lançamento? Eu vou tirar do meu caixa o valor integral, eu vou tirar do meu caixa os R$12.000 e vou mandar para a minha DRE a despesa de R$12.000? Não. Eu vou mandar para a minha DRE apenas aquelas despesas que ocorrerem no período. Eu ainda tenho um ano pela frente, eu não posso registrar isso aqui como despesa. Na verdade, isso aqui vai ser, para mim, um direito de despesa antecipada. Despesa antecipada de seguros.
no valor de R$12.000. Ótimo, esse é o lançamento quando ocorrer o desembolso desses R$12.000. Se eu fosse considerar o regime de caixa, esse seria, vamos supor que eu estou fazendo esse lançamento aqui no dia 1º/1, tá? No 1º de janeiro. Se eu fosse considerar o regime de caixa, eu faria esse lançamento, pelo regime de caixa, esse seria o lançamento da operação, apenas nessa data em 1º/1, porque efetivamente vai estar saindo do meu caixa esse valor. O que me interessa é a saída ou entrada da conta caixa, única e exclusivamente. Para o caso do nosso balanço, eu disse que isso aqui é um direito. Nós registramos todos os direitos no ativo, não é isso? Todos os direitos no ativo. Por quê? Porque eu já desembolsei. Vamos supor que eu tinha aqui na minha conta caixa. Vamos supor que eu tinha aqui no meu ativo a conta caixa, R$100.000. Uma determinada operação eu iniciei aí com R$100.000. Deixa eu colocar aqui um PL. Deixa eu colocar um capital social. Trabalhar com as iniciais. R$100.000. O que vai ocorrer? Se desses R$100.000 eu vou desembolsar 12.000, eu vou ficar na conta caixa com apenas 88 mil reais. Por quê? Eu estou desembolsando 12.000 reais. Note que o balanço aqui não está mais fechadinho como estava anteriormente. Agora ele está com a defasagem de 12.000 reais. A contrapartida vai ser exatamente esse débito. Eu estou dizendo para vocês que apesar de ter uma palavrinha despesa aqui, não é uma despesa, é um direito, logo vai ser uma conta do ativo. E aí eu vou registrar só pelas iniciais, por causa do tamanho aqui, eu registro como despesa antecipada de seguros, no valor de R$12.000. Pronto, registrei a despesa antecipada de seguro. Somando aqui o meu ativo, eu vou encontrar novamente os R$100.000 que nós iniciamos o cálculo. Pelo regime de caixa, aqui sim seria o momento de registrar. Mas, pelo regime de competência, eu preciso do fato gerador da despesa, que ainda não ocorreu. Se eu estou em 1º/1 e estou pagando o seguro referente a 1 ano, eu tenho 12 meses para frente, inclusive janeiro, que eu vou considerar apenas no final do mês. Só que já ocorreu o desembolso. E o que eu faço? Mês a mês eu vou apropriar essas despesas. Olha só, eu vou apagar aqui e vou fazer o lançamento de apropriação. Então, quando eu chegar no final do mês de janeiro, que eu precisar registrar essa apropriação, eu vou debitar uma conta e creditar outra. Qual que vai ser a conta a ser debitada? Lembrando que aqui, 31/1, já final do período. Aqui, como eu estou no final do período, eu posso dizer que o fato gerador da despesa de seguros efetivamente aconteceu. Então eu registro a despesa com seguros. Chegou o momento de eu registrar a despesa com seguros. Mas já ocorreu o desembolso do valor integral no início do período. O que eu preciso fazer agora nesse momento? Inclusive a despesa de seguro do mês de janeiro é de R$1.000. O que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso apropriar a despesa que foi antecipada. Como é que eu faço essa apropriação? Eu vou lançar a crédito, logo eu vou diminuir uma conta do meu ativo, eu vou lançar aquela conta que eu preciso diminuir lá do meu balanço. Então eu vou lançar despesa com seguros antecipada, que é aquela que está lá no meu balanço, no valor de R$12.000. Porém, eu vou apropriar, vou mandar para a minha DRE apenas 1/12 dela, porque corresponde a 1 mês de despesa com seguros. Ok? Qual vai ser o efeito no meu balanço
do que eu estou fazendo aqui no mês de janeiro. Eu vou, portanto, diminuir o meu direito, existia um valor de 12, agora eu só terei 11, porque eu apropriei R$ 1.000 referente ao mês de janeiro e ocorrerá, em contrapartida, um novo cenário no que cabe ao resultado da empresa. Se eu for considerar apenas essa movimentação, o que vai aparecer para mim aqui? Vai aparecer um prejuízo de R$ 1.000, porque até então não tive nenhuma receita. Então ele vai reduzir em R$ 1.000 o meu patrimônio, porque é uma despesa. Logo, se eu somar novamente os lados do ativo e do passivo, eu terei, portanto, 99 mil aqui e 99 mil aqui, balanço fechadinho, bonitinho. Esse mesmo lançamento, essa mesma lógica, eu vou aplicar todos os finais de períodos. Janeiro, fevereiro, todos os meses do ano. Por quê? Porque a despesa foi referente a 12 meses, correto? Essa é a lógica das despesas antecipadas. Vamos falar agora da receita antecipada. A receita antecipada vai ser a mesma lógica em termos de apropriação, em termos de efeito na DRE, só que de forma invertida. Enquanto as despesas são direito, as receitas antecipadas são obrigações. Por quê? Porque você já recebeu, não é isso? Você já recebeu, mas ainda não prestou os serviços, ainda não entregou a mercadoria, que seja. Vamos fazer a mesma análise aqui. Vejamos. O exemplo lá foi dado o seguinte, receitas. Então, a empresa presta serviço e cobra mensalmente R$ 2.000 mensalmente. O que aconteceu? O cliente dessa empresa, ele resolveu pagar antecipadamente 6 meses. Então, ele adiantou 6 por 2, ele adiantou R$ 12.000 para aquele prestador de serviço, correto? Isso aqui já está entrando no caixa. Se fosse utilizar o regime de caixa, este seria o momento do registro, ok? Quando eu for fazer a apropriação, aí sim, o regime de registro já é o regime de competência, porque compete a cada mês aquele determinada despesa, aquela determinada receita. No caso aqui, do exemplo em questão, eu estou analisando as receitas antecipadas. Como vai ser o lançamento? Como vai ser o lançamento? Já vai estar entrando no meu caixa todo esse valor. Nas despesas saíram, agora está entrando. Então, vai entrar no caixa R$ 12.000. Ocorreram os fatos geradores da receita? Não, eu ainda não prestei o serviço. Eu vou prestar serviços nos 6 meses subsequentes. Vamos supor que eu esteja em fevereiro. Eu estou em fevereiro. 6 meses de agora em diante, vou começar a prestar o serviço. Então, eu registro uma conta lá do meu passivo, chamada de receitas antecipadas. No caso aqui, receitas antecipadas de serviços prestados. Mas, enfim, a lógica de todas as receitas antecipadas vai ser a mesma. Então, ocorreu o ingresso de R$ 12.000 no meu caixa, correto? Vou para o meu balanço. Como é que eu faço esse registro lá no meu balanço? Balanço patrimonial. Meio tortinho, mas dá para entender. Ativo, passivo, PL. Eu tinha no meu caixa
100 mil reais, a mesma lógica, para não confundir. Eu tinha de capital social os mesmos 100 mil reais. O que aconteceu? Veio um cliente e resolveu, por motivos pessoais, me adiantar 12 mil. O meu caixa foi para... O meu caixa, só um instante, aprendendo a operar. Nossa tecnologia. O meu caixa foi para 112 mil, porque eu recebi adiantamento de clientes. Eu registro isso no meu passivo, receitas antecipadas, no valor de 12 mil, ok? Se eu for verificar novamente o meu balanço, eu vou ter então 112 e 112, ativo e passivo. Ótimo, pelo regime de caixa, esse seria o resultado. Só que o fato gerador da receita ainda não ocorreu, eu ainda não trabalhei. Eu vou começar a trabalhar no mês de fevereiro. Então, quando for no final do mês de fevereiro, dia 28 ou 29, eu vou efetuar o registro contábil. Como é que se dá esse registro contábil? Eu vou creditar, no caso, a minha conta de receita, que vai ser serviços prestados. Vai ser a minha conta de receita e eu vou diminuir a minha obrigação, que vai ser, no caso aqui, receitas antecipadas. Uma conta do passivo. No valor de R$2.000, que é o valor correspondente a cada mês de prestação de serviços. Então, olha só, receitas antecipadas no mês que cabe ao mês de fevereiro, então eu faço esse registro, eu estou apropriando. Isso aqui é o que o regime de competência diz que eu tenho que fazer. Qual que vai ser o efeito disso aí no meu balanço? Se eu estou diminuindo o meu passivo, ora, se eu estou devendo hoje 10 mil, 12 mil, vou passar a dever quanto? Vou passar a dever 10. Correto? Vou passar a dever 10. Olha só que aqui eu tenho o surgimento de uma receita. Essa receita ela vai entrar positivamente aqui no meu PL. No caso, R$2.000. Caixa eu nem mexo. Caixa eu movimentei lá no recebimento, quando eu recebi a antecipação. Somando novamente, eu encontro de novo o 112 inicial. É assim que a gente contabiliza, tá, gente? Receitas e despesas antecipadas, no caso, o balanço patrimonial, segue o regime de competência. O ideal seria que todos os gestores tivessem uma visão dos dois conceitos, de modo a utilizá-lo em conjunto para o melhor direcionamento dos negócios e das decisões. Até porque muitas vezes a empresa pode ter um bom resultado na sua DRE, por conta do volume de vendas e da margem de lucro calculada sobre os produtos, mas os processos de pagamento e recebimento estão mal alinhados, o que afeta negativamente a disponibilidade de dinheiro no caixa, cenário que pode ser esclarecido justamente pelo acompanhamento da demonstração dos fluxos de caixa. Compreender o regime de contabilidade da sua empresa é muito mais do que entender a maneira mais vantajosa de fazer os acertos tributários e entender o trabalho de seus contadores. É uma forma madura e completa de entender a melhor maneira de conduzir o seu negócio, organizar as finanças e trabalhar para um resultado que faça você alcançar os seus objetivos com mais solidez e confiança. Bem, pessoal, aqui terminamos nossa terceira aula. Creio que a lógica contábil já comece a fazer parte do seu pensar administrativo. Continuamos com a nossa batalha com força e vontade. Espero por vocês na próxima aula, onde trataremos a maneira pela qual realizamos as análises de balanços. Fiquem com Deus e bons estudos. Até mais.